O remédio número 1 para eliminar tártaros nos dentes não é uma pasta de dente cara, nem qualquer um desses produtos milagrosos de farmácia. Se você tem tártaro nos dentes, eu preciso ser honesta com você. Não tem como remover ele em casa. Não acredite em promessas milagrosas, porque isso é furada. O tártaro, literalmente, é uma placa calcificada com uma pedra aderida ao dente. O verdadeiro segredo para prevenir que ele reapareça, que é o que realmente importa, envolve algo que você já faz, mas que passará a entender muito melhor a partir de agora. Mas antes de qualquer coisa, você precisa entender como o tártaro realmente se forma. Sabe quando você passa a língua nos dentes e sente aquela textura rugosa, aquela sensação de sujeira? A placa bacteriana, uma mistura de restos de comida com as proteínas da sua própria saliva. É exatamente aí que começa o problema. No início, a placa é mole, quase uma massinha. Você escova e ela sai fácil. O problema é quando ela fica ali parada. As bactérias que compõem essa placa são organismos vivos. Produzem um biofilme, que é basicamente um escudo protetor para as bactérias. Elas criam uma matriz viscosa ao redor delas mesmas para proteger o sistema imunológico da sua boca. Se esse biofilme não é removido com uma higienização adequada, o cálcio e o fósforo começam a se solidificar na sua boca, deixando como se fosse uma pedra atrás dos seus dentes, que é o tártaro. O tártaro é 1000 vezes mais difícil de remover. Somente o dentista consegue remover. Você não consegue remover ele em casa. Então aí há a necessidade de você ir no dentista, fazer uma limpeza com raspagem ou com alguns outros instrumentais, com ultrassom. E isso é inevitável. Mas você pode prevenir entendendo como realmente o tártaro se forma. E é isso que eu vou explicar aqui para você. Mas me conta, você sabia que o tártaro é uma placa solidificada ou você achava que era uma sujeira comum? Me conta nos comentários. Se você entender que é melhor prevenir antes que os problemas apareçam e tornem uma pedra em volta do seu dente, fica muito mais fácil de você controlar. E como você pode resolver isso? Escovando o dente no mínimo 4 vezes por dia. De manhã, hora que você acorda, depois do almoço, após as refeições, após a janta, e se você demorar para dormir, antes de dormir, escova de novo. Usando também o fio dental na hora das refeições, mantendo a boca sempre limpa, e indo no dentista a cada 6 meses para fazer uma limpeza. Isso controla o acúmulo de tártaro na sua boca. Então, escovar bem é escovar todas as faces do dente, porque a maioria das pessoas escova só a face da frente, onde todo mundo vê, né? Não se esquece que tem áreas escondidas da boca que a gente precisa dar uma atenção maior, porque é ali que acumula o tártaro. O seu dente tem 5 faces: a face da frente, que é a vestibular, né? A parte de trás, as costas do dente, a parte de cima, que é a parte onde você mastiga os alimentos, o espaço interproximal, que é entre o dente e outro, que você normalmente limpa mais com fio dental, porque a escova às vezes não alcança. Se você não limpa todas as faces, a placa fica acumulada. E aonde tem placa acumulada, em poucas horas já ocorre a mineralização, que é a petrificação da placa, que se transforma em tártaro. Eu vejo isso no consultório todos os dias. O paciente chega e fala: doutora, eu escovo 4 vezes por dia e ainda forma tártaro. Aí eu pergunto: você escova a parte de trás dos dentes? A resposta quase sempre é: às vezes, não. Pois é, a parte de trás dos dentes, principalmente dos dentes de baixo, atrás, é a parte onde mais acumula tártaro, devido à salivação, né? É um lugar, uma área muito úmida, onde a língua fica encostada. Então ali há maior acúmulo de tártaro. Todos os pacientes acumulam tártaro nessa região. Então a primeira regra sobre a escovação completa é escovar todas as faces do dente, todos os lados. Isso inclui a língua, isso inclui a gengiva. A linha gengival, que é a linha entre a junção entre os dentes. Se você não faz um movimento suave e circular, você não atinge essa linha gengival dos dentes. E eu vou te falar uma coisa, eu sempre falo para os meus pacientes: se você não tiver uma sequência organizada para escovar, você vai acabar pulando algumas áreas e deixar a área sem escovar. Aqui vai uma dica prática
para você fazer uma escovação mais assídua, tá? Divide a sua boca em 4 quadrantes: superior direito, superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo. Dedique de torno de 2 a 3 minutos de escovação, que é o mínimo de tempo recomendado. E comece sempre pelos dentes do fundo, trabalhando em direção aos dentes da frente. Isso garante que você não vai esquecer nenhuma área. Outra coisa, use escova de cerdas macias e extras macias. As escovas de cerda duras, elas danificam o esmalte do dente, elas lixam o esmalte do dente, elas acabam tirando uma boa camada do esmalte do dente, então não é recomendada, além de machucar a gengiva e empurrar a sua gengiva para baixo, causando retração gengival. As cerdas macias são suficientes para massagear a gengiva, limpar todos os sulcos. O importante é que você troque a escova a cada 3 meses, porque as cerdas vão abrindo e aí elas já não fazem a mesma função de limpeza. Então, cada 3 meses, troca a escova. Ter um método organizado faz toda a diferença, porque senão você acaba pulando áreas que são importantes de higienizar. Agora nós vamos falar sobre umas receitas que provavelmente você já ouviu por aí. O bicarbonato de sódio. O bicarbonato, ele é muito bom, porque ele diminui a acidez da sua saliva, mas ele não é recomendado para você usar em casa, porque ele pode lixar o esmalte do seu dente. Ele tem partículas como uma areinha, né? E se você usar muitas vezes, pode lixar e diminuir o seu esmalte do dente, afinar o esmalte do dente, que é a proteção do seu dente. Então é bom que o bicarbonato seja usado somente sob a recomendação do seu dentista. Nunca use ele em casa. Espere o seu dentista recomendar e na proporção certa. Ou no jato de bicarbonato também ele é usado no ultrassom, né? No equipamento que tem no consultório, mas não use em casa sem recomendação do seu dentista. O mesmo vale para o PerioGuard. É aquele enxaguador bucal que você compra na farmácia, que ele tira e queda para eliminar bactéria na boca. Só que o PerioGuard, ele só deve ser usado diante da recomendação do seu dentista, porque ele é muito forte. Ele é um remédio, não é um enxaguante comum. Então ele só deve ser usado em casos que seja necessário, prescrito por um dentista, em um tempo determinado. Se você usar ele por muito tempo, seus dentes vão manchar e você pode até perder o gosto dos alimentos. Ele altera o paladar. Existem outras opções mais seguras, que são os enxaguantes bucais com flúor, que você compra na farmácia, que você pode usar no dia a dia. Quando você faz a escovação após o almoço e após a janta, e você faz o uso do enxaguante bucal, ele mantém por uns 15 minutos o pH da sua saliva neutro e só após isso é que começa a formar bactérias de novo. Mas não se engane, o bochecho comum ele não faz milagres. O importante é o trabalho braçal, a escovação, também o uso do fio dental e uma visita ao dentista a cada 6 meses. Então, qual é o remédio para eliminar o tártaro? Não tem fórmula mágica. O que funciona? Uma visita constante ao dentista a cada 6 meses para fazer uma raspagem e eliminar o tártaro e você manter essa escovação assídua em casa 4 vezes por dia, usando o fio dental, o uso do fio dental, enxaguante bucais. A escova deve ser trocada a cada 3 meses, escova macia, principalmente a escovação noturna antes de dormir é muito importante, porque à noite a quantidade de produção de saliva sua diminui e as bactérias proliferam muito mais rápido. Então é importante que você durma com a boca limpinha. Então, essa é a sua parte. E a parte da prevenção? A prevenção está nas suas mãos, né? Fazer tudo isso certinho, a higienização e consultar sempre o dentista. Esse vídeo foi útil para você? Me conta nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.